Fala galera do terceiro ano, beleza? Sou o professor Marcos Henrique, professor de História, e hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre a ditadura militar, esse processo em que as liberdades foram tolhidas durante o período de 1964 a 1985, beleza? Vamos lá? A gente começar a falar sobre esse processo, é necessário a gente ter a dimensão de que até 1964 o Brasil vivia uma democracia e o presidente militar até esse ano, o ano em que a ditadura militar aconteceu, ou melhor, ocorreu o golpe militar no Brasil, o Brasil era governado pelo então presidente João Goulart, esse que está aqui na foto aqui na parte superior da tela, tá bom? João Goulart era um presidente que tinha ideias que beneficiava a comunidade, a sociedade de forma mais coletiva. Ele gostaria de fazer a reforma agrária, uma reforma bancária. Isso tudo abalava a sociedade dentro de uma perspectiva de temor ao comunismo, uma vez que Cuba tinha passado pela Revolução Comunista, a Nicarágua vinha os movimentos dentro da Nicarágua querendo implantar o comunismo e tudo mais. Então, e o mundo vivenciava a Guerra Fria. É importante a gente ter essa dimensão. Então, em 1964, os militares tomam o poder porque uma parte da sociedade civil, sobretudo os empresários, a classe industrial, temia a chegada do comunismo de forma muito forte aqui no Brasil. Então, se aliam ali militares, empresários, industriais, e com o apoio dos Estados Unidos, que também tinha interesse que o Brasil continuasse sendo um país capitalista, eles promovem o tão famoso golpe militar de 1964, tá ok? Então, olha só, quando a gente fala sobre esse processo, é importante a gente ter uma que caracteriza a ditadura. E eu coloquei alguns pontos aqui para a gente ter como referência disso, até porque o Enem está chegando e é importante a gente ter essa conexão com as questões que entram no Enem, tá bom? Olha só, censura, limitação da atuação política, suspensão dos direitos e liberdades individuais, perseguição política e controle sobre a imprensa. É isso que vai caracterizar um regime totalitário ou ditatorial, ok? E os presidentes que passaram pelo Brasil durante esse período militar ou a ditadura militar foram 5. São esses que estão aqui na tela para você. 21 anos de ditadura militar e 5 presidentes, a começar pelo cearense Humberto Castelo Branco, esse aqui à esquerda. Depois Arthur Costa Médici, Ernesto Geisel e por fim João Batista Figueiredo. Olha só, galera, apesar de ter iniciado a ditadura militar, os próprios militares dividiam alguns instintos entre os militares. Uma delas era a ala branda e a outra a linha dura. Essas duas correntes de pensamento acreditavam que os militares deveriam assumir o poder imediatamente, naquele momento em que existia o perigo do comunismo aqui no Brasil, pelo menos imaginava-se isso, acreditava-se que as medidas tomadas por João Goulart, Jango, iriam aproximar o Brasil de uma sociedade socialista ou comunista. Enfim, então os militares queriam organizar o Brasil, porém a ala branda queria organizar o Brasil e em pouco tempo devolver o Brasil aos civis, para que eles governassem através do processo democrático, através de uma eleição, através das liberdades. Porém, o outro grupo, chamado linha dura, não. Queria o endurecimento do regime, queria que os militares tomassem o poder e permanecessem no poder, prolongando assim esse período. E isso terminou se concretizando. Apesar da ala branda iniciar o governo, ele não teve força dentro entre os militares para a ala branda prevalecer. Então prevaleceu a linha dura por mais tempo dentro da ditadura militar no Brasil, beleza? Olha só, a gente vai ter inicialmente, quando o Brasil começa esse processo ditatorial, vai se formar uma junta militar, vai se chamar Comando Supremo da Revolução, porque para os militares é chamado de Revolução de 1964 e não golpe, tá? Então esses 3 militares aí são a mais alta patente do comando, né, das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, e a primeira decisão deles é instituir um ato institucional, decretar um ato institucional. O que é isso?
O ato institucional é um ato em que estabelece uma lei que ela tem que ser cumprida sem que passar pelo Congresso. Até porque a primeira coisa que aconteceu quando ocorreu o golpe, eles fecharam de imediato ali o Congresso, cassaram mandatos, suspenderam direitos políticos, estabeleceram estado de sítio, enfim. O Brasil passou a viver dentro de um estado de exceção, tá ok? Então vamos lá, ó. O primeiro ato institucional foi o ato número 1, que foi impactou a sociedade, mas naquele primeiro momento uma boa parte da sociedade aceitava aquilo. A maior parte da sociedade sequer tinha noção do que estava acontecendo. E um grupo também substancial começa a questionar por que os militares estão com o exército nas ruas. E o exército estava ali para garantir a ordem e que a sociedade não se manifestasse contra o poder dos militares no comando do Brasil. Tá certo? O primeiro presidente, então, foi Castelo Branco, que começou a governar ainda em 1964. Ele promoveu a abertura da economia às empresas estrangeiras, exerceu um forte controle do Estado sobre salários e mídia e decretou o ato institucional número 2, 3 e 4. Todos esses atos institucionais, quando vocês estiverem lendo com calma isso, ou mesmo revisando a aula, vocês vão perceber que eles iam tirando os direitos da sociedade civil, iam limitando as liberdades democráticas, forçando a população a buscar subterfúgios para essa liberdade. Tá? Daí os movimentos se tornarem intensos, sobretudo de jovens que queriam exercer essa liberdade. Tá? E algumas imagens aqui desse momento e o presidente, o general Castelo Branco, chegando ao Palácio de Governo. Tá? Bom, depois do Castelo Branco foi a vez de outro general governar o Brasil. O governo foi Costa e Silva, Arthur Costa e Silva. Ele governou apenas 2 anos e no governo de Costa e Silva aumentou a repressão sobre a população. Costa e Silva, esse cidadão que está aqui no alto da tela, aqui no lado direito, ele era da linha dura, ele fazia parte daquela corrente de pensadores dentro do Exército, corrente de generais, que defendiam o enrijecimento do regime militar, o endurecimento do regime militar e que os militares governassem com mais intensidade o Brasil, tá? Com mais força. Então, durante o governo dele, aumentou a repressão, surgiram mobilizações e críticas ao governo. O assassinato de um estudante, aqui nessa imagem abaixo do Costa e Silva, tem aqui uma manifestação estudantil, e nessa manifestação um estudante, Edson Luiz, foi assassinado. Isso causou vários movimentos, passeatas e tal, de estudantes, intelectuais, trabalhadores. Muita gente se mobilizou, saiu às ruas. Já era um indício de que a sociedade não queria um Brasil ditatorial, porém os militares, e sobretudo Costa e Silva, que era da linha dura, mantiveram-se no poder e eles intensificaram esse processo. Por isso mesmo, surgiram grupos guerrilheiros armados tentando acabar com a ditadura militar. Depois de 4 anos de governo ditatorial, esses grupos começaram a se organizar, começaram a promover sequestros, assalto a bancos para poder financiar a luta armada contra a ditadura militar. Na verdade, não existia uma guerra civil no Brasil para que acabasse a ditadura militar. Muita gente pode pensar que essas pessoas pegaram armas e saíram nas ruas lutando. Não era bem por aí não. Mas existiram alguns confrontos entre esses grupos. Tá? Vários grupos guerrilheiros, aí, como a Ação Libertadora Nacional, a guerrilha do Araguaia, que é muito famosa, o movimento MR8 e vários outros movimentos surgiram nesse período, tá bom? Durante o governo Costa e Silva e permaneceram até o final da ditadura militar na tentativa de diminuir esse processo ditatorial. E aqui eu separei essa tela aqui para vocês, porque fala do ato institucional número 5, que foi o ato institucional mais cruel, que estabeleceu o período mais sombrio do regime militar.
porque ele cassava mandatos, suspendia todos os direitos políticos dos cidadãos, permitia demitir e remover juízes, decretar estado de sítio e acabava com o direito de habeas corpus e o pagamento e o julgamento por tribunais militares, estabeleceu o julgamento por tribunais militares, o que dava aos militares pleno poder de governar sem que obedecesse à própria Constituição. Na verdade, em 1967, a Constituição foi reformulada para atender aos interesses dos militares, beleza? Então isso tudo causou ainda mais temor durante esse período. E aqui a imagem à esquerda mostra aí uma caricatura fazendo referência a essa todas as torturas que os militares praticaram durante esse período, que foram muitas e que o Brasil inteiro espera nunca mais poder ver esse tipo de coisa, porque a maioria das pessoas que eram torturadas não eram marginais, não eram bandidos, não eram pessoas à margem da sociedade, ao contrário, eram pessoas que lutavam por uma sociedade mais justa, mais humana, uma sociedade que pudesse, os trabalhadores pudessem ascender, que os ricos pudessem viver com a sua riqueza e que os trabalhadores pudessem prosperar dentro de uma sociedade capitalista. Boa parte das pessoas que foram torturadas não defendiam o comunismo nem o socialismo, tá? Mas sim o fim da ditadura e defendiam a democracia. Logicamente que existiam também aqueles que defendiam as ideias socialistas e comunistas, esses eram extremamente perseguidos e caçados pelos militares, beleza? E aí, depois do Costa e Silva, nós temos então o famoso presidente Médici, o mais cruel dos presidentes ditatoriais. Ele inaugurou a fase mais truculenta, iniciada com Costa e Silva, mas acentuada com o presidente Médici. E tem muitas escolas com o nome desse presidente por aí. Vocês podem andar em Fortaleza, em vários lugares do Brasil. Esse presidente é esse aqui, esse senhor que está segurando a taça ao lado do capitão da seleção brasileira de futebol do 1970, em que o Brasil foi campeão do mundo. Olha só, esse presidente, apesar de ter inaugurado esse período aí de truculência durante a ditadura, de 1971 a 73, o Brasil passou a viver o chamado milagre econômico, um período de prosperidade tamanha dentro da economia brasileira, que o Brasil passou a crescer 10% ao ano, números somente comparados à China atual ou aos Estados Unidos. Portanto, a economia do Brasil aparentava um crescimento econômico que não existia de fato, porque esse crescimento estava relacionado a grandes empréstimos das multinacionais, a grandes obras faraônicas, obras públicas, muitas vezes sem nenhum objetivo concreto de finalizar, por exemplo, a Transamazônica, que ainda hoje não está concluída. Coloquei até uma imagem dela aqui na tela, tá ok? Mas esse presidente utilizou de forma sistemática a propaganda do futebol para dizer que até mesmo no esporte o Brasil melhorava com os militares no poder. O Brasil estava crescendo economicamente, o Brasil tinha ganho a Copa do Mundo de futebol, e isso era um alento para o povo brasileiro, que sofria, por outro lado, os meios de comunicação controlados pelos militares terminavam fortalecendo essa imagem. E aí eu coloquei dois chavões aí da época, que era Brasil ame ou deixe, que era um apelo dos militares: ou você ama o Brasil, vai embora, não precisa ficar aqui. E muitas vezes esse vai embora era expulso pelos militares, tá bom? E abaixo aqui também tem outro jargão que era muito utilizado naquela época: ninguém mais segura esse país, dando a impressão de que o Brasil iria se tornar um país de primeiro mundo, desenvolvido assim como os Estados Unidos ou os países da Europa. Fato que não aconteceu. Por quê? Porque esse crescimento econômico era fantasioso, uma grande bolha, sobretudo por conta dos grandes empréstimos internacionais. Depois do governo Médici, vai assumir o Brasil o presidente Ernesto Geisel, que vai governar de 74 a 79, e ele vai anunciar uma transição lenta, gradual e segura para o Brasil. Ou seja, ele anunciou que o Brasil iria lentamente abrir
o Brasil iria se abrir a um processo democrático. Iríamos voltar a ser democráticos, o que não se concretizou durante seu governo, uma vez que durante o desenvolver do seu governo, o período da prosperidade econômica, do milagre econômico brasileiro havia acabado e uma forte crise econômica abateu o Brasil. Até porque os campos de petróleo lá no Oriente Médio estavam minados devido às guerras entre o Irã e o Iraque, fazendo com que a economia no mundo entrasse em recessão. Tá? Essa crise econômica fez com que Ernesto Geisel aplicasse o pacote de abril, que não era uma medida econômica, mas sim era um acirramento ou acentuação da ditadura e a reafirmação do poder dos militares sobre a sociedade brasileira. Tá? É importante ressaltar que durante o governo Geisel, o presidente Jimmy Carter, ele começa a lançar nos Estados Unidos uma campanha contra os processos ditatoriais na América Latina. E isso está relacionado ao fim da Guerra Fria, ou pelo menos ao distensionamento da Guerra Fria. A União Soviética já dava sinais de esgotamento no final dos anos 70 e o presidente Jimmy Carter fazendo uma política conciliadora, já que essa Guerra Fria já mostrava que os Estados Unidos estavam muito superior à economia planificada da União Soviética, termina por deixar de apoiar os regimes totalitários, ditatoriais da América Latina. Tá? Nesse momento crescem os protestos contra a ditadura e contra também o AI-5. É quando Ernesto Geisel revoga o AI-5, ou seja, deixa de valer o AI-5, ele retira o AI-5 do ar, e isso dando sinais de que essa transição lenta, gradual e segura para a democracia era possível, e se tornou possível realmente com o governo desse cara aqui, com o governo desse cara aqui chamado João Batista Figueiredo, beleza? Esse que é assunto da nossa próxima aula, quando estivermos falando sobre a redemocratização do Brasil, que se inicia do governo Figueiredo e vai culminar com a eleição, ainda de forma indireta, de 1985, em que assume o poder no Brasil, o primeiro presidente civil após o golpe de 1964. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula sobre a ditadura militar no Brasil. Um forte abraço. Leiam o material do SAI, acompanhem aí as nossas videoaulas e tudo de bom para vocês. A gente vai se vendo. Valeu, galera. Fui. Tchau. Valeu.